Graças e paz, irmãos. Amém? Friozinho gostoso, tá bom? Tempinho bom, né? Eu cheguei mais cedo, liguei o ar, eu ia botar no 16, mas eu falei, vou fazer isso com ele não, né? Deixar no 23 mesmo, 24. O povo não sentir muito frio. Abacuque capítulo 1. Abacuque capítulo 1. Na série de profetas menores, hoje nós vamos falar sobre Abacuque. Eu confesso aos irmãos que na segunda-feira eu comecei a estudar e eu estava lendo Miqueias. Olha a cabeça de pastor, amém? Miqueias. Daqui a pouco eu falei, pô, sobre esse cara já. Miqueias já passou. Foi Naum, agora vai ser Abacuque. E já começa bem, amém? Em algumas versões vai começar sentença. Mas nessa versão vai ter peso. O peso que viu o profeta Abacuque. Vou pedir para você esquecer. Você que tem mania de anotar, tanto na sua Bíblia offline, bota do lado do Abacuque aí, abraço. Abraço. Escreve do lado aí. Para tu não esquecer, nós vamos encerrar com o significado desse profeta, abraço. Peso, viu o profeta Abacuque. Quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Pula lá para o capítulo 3. Capítulo 3. 1 e o verso 2. Oração do profeta Abacuque sobre... Deixa eu falar um pouco melhor, né? Sobre forma de canção, tá bom assim? Esse nome estranho aí, ó, Sijonote, você pode substituir por forma de canção. Ouvi a tua palavra e temi, aviva. Nos congressos eu não participo dessa palavra, aviva, Senhor, a tua obra, aviva. Só que pensa que aviva é morta. Tem gente que confunde, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E vamos encerrar com os versos mais conhecidos, do 16 em diante. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. E aí, continua a canção, porque ainda que a figueira não floresça, nem fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como da corça, ligeiro demais, e me fará andar sobre as minhas alturas. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tua palavra é viva, tua palavra é eficaz. E não tem como, Deus, ouvir a tua palavra e não ter mudança. Então, Deus, muda a nossa vida nessa noite. Que se toda distração, tudo que não provém do Senhor, Deus, toda conversação, tudo aquilo que vem tentar tirar, ó Deus, o foco da sua palavra. E fale conosco, Deus, nessa noite. Eu me coloco atrás da cruz.
Peço que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome de Jesus. Amém e amém. Sobre esse profeta nós não temos muitas informações. A sua origem, a sua história, tanto que no seu livro só é mencionado o nome desse mesmo 2 vezes. No capítulo 1, no verso 1, no capítulo 3, verso 1. São as 2 únicas vezes que aparece o nome Abacuque. Dentre essas poucas informações, outra é que nós precisamos dizer que Abacuque vai pregar para o Reino do Sul. Reino do Sul, Judá e Benjamim, capital Jerusalém. Para você não se esquecer, está dividido o reino, 10 tribos de um lado, 2 de outro, e no Reino do Sul nós temos Benjamim e Judá. E a capital daqui é Jerusalém, 10 tribos é Samaria. Esse profeta ele vai pregar a essa nação. Essa nação que, ao contrário de Naum, quando nós falamos de outros profetas que nós falamos sobre o reino do norte, e uma dessas investidas são os assírios, que insistem em investir e conseguir ali dominar. Na sociologia tem uma característica diferente de se dominar os povos. Falamos semana passada que a Síria ela pegava o povo e fazia o aculturamento. O que é isso? Se os Estados Unidos conquistasse o Brasil e o Paraguai, que são próximos, eles iam pegar um bocado daqui, levar para lá, um bocado de lá para cá. Isso faz o quê? Isso diminui a força da cultura. Isso é aculturamento. Já a Babilônia, que essa é a questão aqui, eles faziam o que? Levavam cativos para a própria Babilônia, com uma outra estratégia militar. Então, esse profeta tem essa missão. Ele vai falar ao Reino do Sul. Se você parar na internet e no Google, por isso que você tem que ter cuidado com o Google, alguns vão dizer que essa mensagem é pós-cativeiro, o que não é uma verdade. Se você ler o capítulo 1 com calma, se você ler o verso de número 6, você vai ver que ali os caldeus vão invadir Jerusalém. E os caldeus, quando vão invadir Jerusalém, quer dizer que estão à porta, às portas do cativeiro babilônico. Não chegaram ainda ao cativeiro babilônico, mas alguns insistem, não sei porquê, em dizer que é pós-cativeiro. Isso não aconteceu ainda. E você vai parar e observar que esse profeta chamado Abacuque, ele é contemporâneo de Jeremias. E quase no mesmo tempo de Sofonias, de Daniel, são quase ali no mesmo tempo. Mas ele é contemporâneo de Jeremias. E algumas passagens vai de encontro àquilo que esse profeta Abacuque fala. Então é uma inverdade dizer que isso é pós-cativeiro. Não, isso é antes do cativeiro. O ano também não é exato. Nós não podemos dizer o ano exato, mas como eu falei, os caldeus estão ali. Os caldeus, para você gravar bem, são os babilônicos. Eles estão ali para invadir e fechar esse cerco. E quando eu falo os babilônicos, nós vamos lembrar da Mesopotâmia, em que eram encabeçados os babilônicos. Quem encabeçava era um rei chamado Nabucodonosor. Isso, um nome bonito. Você que vai engravidar, você pode anotar esse nome e de repente dar o nome do teu filho, né? O rei Nabucodonosor, que liderava esse exército babilônico. E estão nesse mesmo tempo, então são poucas informações. Você vai saber também que Israel é levado em 3 comissões. E uma dessas comissões que é levado cativo à Babilônia chama-se o ano de Daniel. E na última comissão, você vai entender que Jeremias 39 vai dizer que esse cerco a Jerusalém durou 18 meses. 18 meses. E para você entender o que esse profeta está vivendo aqui, Lamentações vai falar o que acontece nesse cerco, onde não poderiam entrar para negociar, ninguém passava para sair para negociar e nem entrava. Esse cerco é fechado e ali eles começam o quê? A ter fome. As crianças começam a morrer. E Lamentações de Jeremias vai dizer que quando os filhos morrem, as mães vão cozer os seus filhos e vão comer. Esse é o contexto, e é por isso que esse capítulo 1 que nós lemos, ele fala como eu posso ver isso. Jeremias vai dizer, horrenda coisa está acontecendo, e é exatamente isso. É nesse tempo que Deus levanta um profeta.
E muito assim me deixa alarmado eu pensar como pode levantar um profeta que quer dizer abraço num momento tão conturbado quanto esse. Mas nesse contexto Deus faz algumas coisas para nos ensinar outras. A verdade é que o Reino do Sul está prestes a viver esse momento. A profecia de Abacuque é para levar o povo a entender que eles não podem continuar. Eles não poderiam fazer o que eles fizeram. E uma dessas coisas é prostituir o culto. E aí eu fazendo uma menção do que eu falei ontem no nosso PGR, quero pedir perdão aos irmãos, né? Eu usei a palavra hebraica errada, onde prostituição na verdade é porneia. E não é só uma questão de ato sexual, é muito mais do que isso. É tudo que colocamos no lugar de Deus. É tudo que achamos que nesse momento é mais importante do que Deus. É substituir Deus no primeiro lugar em nossa vida. E o povo estava vivendo esse conceito. Estavam, como sempre, substituindo, o que não é uma coisa que vai acontecer e Deus não avisa e vai apertar o cerco. Não, Deus vem avisando há muito tempo. Deus vem avisando esse povo há muito tempo. Você vai observar que alguns profetas parece que é a mesma profecia. Apenas para um reino ou para o outro, mas parece que é a mesma coisa. E a grande questão aqui é a prostituição do culto. Esse profeta ele levanta para falar sobre isso. Eles precisam entender que só existe um Deus a ser adorado. Dentre a prostituição do culto, nós falamos aqui também o que é, nesse contexto, eles não podem viver só o dia sabático, descansar 6 dias e no 7º descansar. Tem uma lei também que é dada ao ano sabático, em que eles plantam ali, eles vivem da colheita durante 6 anos, mas no 7º ano a terra precisa descansar. Isso é uma ordem de Deus. Do momento em que eles tomam a posse da terra prometida até aqui, são 490 anos. Então, desses 490 anos, fazendo uma conta básica, são 70 anos que eles ignoram. Essa é a verdade. São 70 anos que a terra não descansa. E eu falei, calma aí, que besteira, trabalhar é tão bom. Mas só que é a ordem de Deus. Ignorar uma ordem de Deus é algo muito complicado, porque se tem uma coisa que Deus é eu e por sua justiça, eu quero te falar uma coisa de coração, a conta chega. O povo está 490 anos ignorando, ou seja, 70 anos desobedecendo a Deus, de maneira direta ao que ele estabelece como o ano sabático. Não por causa deles, mas por causa da terra. Deus sabe todas as coisas. Você vai parar e vai estudar por que a terra tinha que descansar. Isso é outra história, mas não é sobre o porquê. É que tinha que descansar porque é a ordem dele. E eles não ouvem isso. E Deus, ele vai prestar as contas. E por que Deus usa esse profeta? Por que tem que vir algo estabelecido por Deus como prestação de conta? É o capítulo 1, o verso 4, quando diz: por esta causa a lei se afrouxa, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. É dizendo assim, a lei não está mais cumprindo o seu papel. Tudo está distorcido. No meio de vocês, não só de vocês, assim como Miqueias nós falamos, há no meio de vocês também uma inversão de valores, onde o certo é errado e o errado é certo. Sendo assim, eu vou usar os caldeus como ferramenta de alinhamento com vocês. É o que Deus faz. O livro de Abacuque é Deus acertando as contas. Não é Deus punindo o povo que adora Ele, um povo que reconhece Ele como o Senhor, não. É um povo que desobedece. É um povo que coloca Deus em segundo na sua vida. O que Deus está fazendo é isso, é alinhando. Porque é algo muito interessante. Tudo que Deus vem fazendo com esse povo gira em torno daquilo que a gente ainda estuda hoje. É sobre ética. O povo está perdendo a ética, é o que? Conjunto de valores. E quando perde o conjunto de valores, perde a moral. E quando perde a moral, tem uma coisa que vem na tríade, que não podemos perder, mexe no caráter. Então você não tem a ética, mexeu com a moral, e automaticamente o caráter está, de algum jeito, deformado, automaticamente logo em seguida, a espiritualidade não pode estar lá em cima. Que precisa caminhar junto. Não tem como falar que sou um cristão espiritual se eu não sei o que é ética, se eu não tenho moral, se eu não tenho caráter. É isso que o povo está fazendo.
E a cobrança de Deus é dizendo o seguinte: ó, eu vou cobrar porque vocês perderam a ética, o conjunto de valores. Eu vou cobrar vocês porque perderam a moral, que é a prática. Vou cobrar de vocês porque perderam o caráter. E automaticamente a espiritualidade não faz parte do meio de vocês. Por isso o culto está prostituído. Então ele vem cobrar a esse povo. No capítulo 2 vai dizer que a conta vai chegar porque os caldeus vão estar ali como ferramenta. E no capítulo 2, verso 18 diz assim: que aproveita a imagem de escultura. Olha que coisa interessante sobre a idolatria. Olha porque esse povo está vivendo uma grande idolatria. No capítulo 2, se você ler um pouquinho antes, o tempo não é favorável a gente, mas o capítulo 2 está dizendo o seguinte: ó, eu vou cobrar os caldeus porque vão tocar em vocês. Eu vou permitir, mas eu vou cobrar deles. Quer dizer, a conta vai chegar para eles também. Mas para vocês, olha a causa. Versículo 18: que aproveita a imagem de escultura depois que esculpiu o artífice. Ela é a imagem de fundição que ensina mentira. A idolatria está aqui, ó. Para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira ou ao pau: acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. O povo estava corrompido. O povo prostituiu o culto. Estavam ali fazendo... Irmãos, por isso tem que ter muito cuidado. Eu fui há um tempo atrás pregar no congresso que diz assim: ajude o seu amigo, o texto de Isaías. Eu estava lendo esse texto hoje, eu lembrei, né? Porque eu fiquei sem graça de pregar nesse texto. Porque quando fala ajude um amigo... O contexto está dizendo o seguinte: ó, ajude um amigo a fazer imagem de escultura. Não está falando uma coisa boa, ajude um amigo a ser servo de Deus. Não, faça imagem de escultura. A gente tem que ler a Bíblia por causa disso. Eu cheguei lá, eu dei uma de maluco, fui para outro texto também. Lembro que eu cheguei lá e fui para Provérbios 17. Não angústia faz o irmão, em todo tempo ama um amigo. Porque eu fiquei, como é que eu vou pregar nisso aqui? Eu vou acabar com o congresso. Que não está falando de amizade para poder seguir os planos de Deus. Está falando de amizade para fazer ídolos. Lembrei disso agora que eu estava lendo esse texto aqui. E é o que está acontecendo aqui. Esse povo está fazendo da idolatria a sua vida. E tem uma coisa que não combina com Deus, é a idolatria. E por isso que eu falei que é porneia. É você saber que é tudo aquilo que substitui a Deus. Lembra que quando eu preguei aqui no domingo de manhã, eu fiz até um teatrozinho aqui com o Anderson, né? Eu falei sobre Moisés. Eu falei sobre aquela questão de Moisés chegar e virar para a sarça. Sabe o que é interessante? Nesse mesmo contexto que Moisés ele vira para a sarça, algo acontece. Moisés está 40 anos pastoreando. Nesses 40 anos pastoreando, se a ovelha tem em média aí uns 13 anos de idade, né? 13, 17 anos de idade, ele já viu pelo menos 3 gerações. 3, 4 gerações de ovelhas. A vida de Moisés nesses 40 anos foi o quê? Foram ovelhas. Então aquele é o serviço dele, aquele é o fazer dele. 40 anos fazendo aquilo. E aí quando Deus chama ele vira para a sarça, mas só que automaticamente ele faz o quê? Dá as costas para aquilo que ele faz a vida toda. É Deus falando o seguinte: ó, quando eu te chamo, quando eu sou Deus, você dá as costas, porque eu preciso ser o primeiro na sua vida. A vida com Deus é assim. Nós idolatramos muita coisa. Quando nós temos encontro com Deus, a verdade é que a nossa pós-graduação, a nossa faculdade, os nossos filhos, a nossa vida fica em segundo plano. Porque eu pertencendo a Ele, Ele cuida de tudo isso. Só que é difícil de entender demais isso. Moisés ele me ensina que eu preciso saber olhar. Os discípulos é a mesma coisa. Quando chama André e Pedro, está ali, eles estão trabalhando. Ele larga a rede, ele larga o barco, ele larga os desempregados. Então a gente vai dizer, larga os empregados, larga a firma e vai seguir Jesus. E está dizendo o seguinte: ó, isso aqui é minha vida, isso aqui é o meu fazer, é tudo que eu tenho, mas a partir de agora, você é meu tudo. Quando colocamos Deus em segundo plano, irmãos, sabe o que é interessante? Está abrindo aqui já, está abrindo aqui, ó, botei a ferro por causa disso aqui, ó. Toda hora abre. Sabe o que é interessante? Já ouviu falar do tabernáculo? Já ouviu falar do tabernáculo? Alguém já ouviu falar do tabernáculo? O tabernáculo é o quê? Ele é móvel.
que acontecia? Todas as vezes que tinha a parada, o povo tinha que parar, eles armavam um tabernáculo. Mas existe algo interessante da ordem de Deus. Deus fala o seguinte, ó, quando vocês pararem, vocês vão montar o tabernáculo, só tem uma entrada no tabernáculo, de frente para o sol. É montar tudo. É montar, sabe, o Santíssimo, é montar o santo, é o santo átrio, o átrio, é pegar assim os utensílios, que são o quê? A bacia da purificação, a mesa dos pães da preposição, o menorá, o altar de incenso, a arca da aliança, tudo, né? Monta tudo, mas monta o quê? De frente para o sol. É interessante, Milena. É que aquele povo está 430 anos preso no Egito. Sidney, 430 anos preso no Egito. E no trono de Faraó tem um Deus chamado Deus Ra, que é o Deus Sol, em cima do trono de Faraó. Quando Deus fala assim, arma um tabernáculo de frente para o sol, é para entender o quê? Quando o sacerdote, quando o sumo sacerdote, quando o levita entrar no tabernáculo, automaticamente vai ficar o quê? De costa para o sol. Porque eu sou o primeiro da sua vida. É aquele ensinamento que Deus é muito punk, né, cara? Deus é muito... Eu quero que a gente fala, por que armar de frente para o sol? É porque quando eles entrarem para me adorar, quando houver a manifestação da minha presença, eles vão dar as costas para aquilo que a vida toda ensinaram, que era o mais poderoso, que era o essencial, que era o Deus do Faraó. 430 anos vendo isso. Agora Deus fala o seguinte, ó, o seu Deus sou eu. Dá costa para eles. Deus, ele quer o tempo todo falar para o homem assim, ó, tem que acabar com a idolatria. Eu sou o único Deus de vocês. Eu preciso que vocês entendam que eu sou o único. Não tem como falar que anda com Cristo e, sabe, e olhar para o lado. Não tem como falar que anda com Cristo e olhar para trás. Ele é o alvo. Cantamos, falamos, lemos, mas esquecemos na prática que ele tem que ser o alvo. Abacuque está denunciando isso. Essa idolatria não é de agora. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, diz o seguinte, ó, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma. Deus precisa colocar o fim na idolatria. Deus precisa que aquele povo entenda que Ele é o primeiro na vida dele. O capítulo 2 é um ensinamento, é uma denúncia contra a idolatria. E aí nós lemos o capítulo 3. Gente, 8 minutos. Capítulo 3. Bota para mim o capítulo 3. Capítulo 3. Verso 2. Não, bota o 2. Bota o 2, senão eu não vou conseguir pegar o fio da meada. Ouve, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor é brabo, né? Ouvi, vírgula, Senhor, a tua palavra. Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor. Bota um para mim, por favor. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Sabe por que eu li de maneira proposital o 2 e depois o verso 1? É porque só tem avivamento quando tem oração. Ele não começa pedindo avivamento, ele começa pedindo oração. Ele não começa pedindo avivamento para que haja um movimento, ele começa orando. E é exatamente sobre isso que eu preciso entender, porque a oração, ela é o combustível para o avivamento. Não é a musicalidade, não é o lugar cheio de pessoas. São pessoas comprometidas com a oração. Lembra quando Elias chegou na cara de Acabe e falou assim, ó, não vai chover 3 anos e meio. Lembra disso? Aí lá em Tiago capítulo 5, verso 17, diz assim, ó, e Elias, com as mesmas paixões, orando, o sol parou, porque o Senhor atendeu. Você lendo lá o capítulo de Reis, parece que Elias chegou lá e simplesmente falou assim, não vai chover, não. Tiago vai testificar que ele o quê? Era um homem de oração. Porque a oração, ela é o caminho para o avivamento. Não pense se você quer a música agitada ou a música que toca aqui. Não pense se você que são as fórmulas, as 5 chaves do sucesso ou da vitória. Não, é a oração que é a chave do avivamento. Não existe avivamento sem a antessala da oração. Isso é impossível.
Então ele não começa pedindo avivamento, ele começa orando. Oração de Abacuque. Aí depois que ele começa a orar, no meio da oração ele fala: Senhor, aviva a tua obra. Quando ele fala aviva, ele não fala, traga um movimento. Ele fala o seguinte: traga amor. Porque o amor é a raiz da palavra. Não tem como você ser avivado e depois amar. Tem que amar para ser avivado. Olha que interessante. A fórmula é a seguinte: você ora, você ama e é avivado. Pastor, não consigo amar. Ora. A oração abre todas as portas. Elias me ensina isso. E eu vou falar uma coisa para você, que lendo essa tarde mexeu muito comigo. O inferno não respeita diploma. O inferno não respeita a voz bonita. O inferno não respeita quem toca bem. O inferno não respeita quem tem título de alguma coisa. O inferno respeita quem ora. O inferno respeita quem ora. Lá em Atos capítulo 19, verso 13, vai narrar uma história, depois você lê. Eu vou resumir para você ter o tempo. E diz os filhos de Cefas, o principal dos sacerdotes. E esses filhos dele, que são 7, eles vão querer dar uma de discípulos de Jesus. Vão querer lá expulsar o demônio em nome do Deus de fulano, Deus de Pedro. Sabe o que acontece? Eles tomam uma coça, o demônio fala assim: Paulo eu conheço, mas vocês... O demônio dá uma coça, uma surra neles, põe eles pelados, olha que vergonha, põe eles pelados, nus, e bota para correr. Posso falar agora no sentido espiritual? Grave isso. Quer conservar os dentes? Ore, porque senão o demônio bate doído. Essa frase tem que ir lá, né? Quer conservar os dentes? Ore. Os caras tinham nome. O pai dele era o sacerdote principal. Estava no altar, estava ali, foi criado no meio, sabe? Ele sabe todos os caminhos do sacerdócio. Mas só que isso não dá autonomia, não dá legitimidade. O que dá legitimidade é a oração. É por isso que Abacuque vai começar orando. Depois ele fala: viva a tua obra. Não adianta de se reunir e pedir avivamento se a gente não orar antes. Se não tiver uma constância em oração. Tem o seguinte, um momento de luta. O povo está prestes a ser aprisionado. E se uma coisa é uma grande verdade, é que o tipo de oração nossa vai revelar o tipo de relacionamento que temos com Deus. Se você só ora quando as coisas estão difíceis demais, esse é o tipo de relacionamento que tem com Deus. Mas ter uma vida de oração vai ditar o tipo de relacionamento que você tem com Deus. Todas as vezes Jesus ele faz as coisas certinho. Ele vai e ora. Você vai ver um monte de texto sobre oração, mas deixa eu pular aqui. Se quisermos avivamentos, precisamos orar. E orar é orar sem cessar. Porque a oração abre porta. A oração traz avivamento. Quer ver uma coisa? Atos capítulo 1. Eles estão fazendo o quê? Estão reunidos o quê? Batendo papo de teologia? Eles estão reunidos ali, projetando a agenda do ano que vem? Eles estão reunidos ali para poder preparar uma equipe de louvor muito bonita? Não, estão ali orando. E quando eles estão orando, o que acontece? Vem o Espírito Santo. Só que o avivamento não é para dentro do templo, não é para o cenáculo. Quando eles saem dali, então a gente vai dizer que eles foram para onde? Samaria, Judéia, confim da terra. Então o avivamento, que é movimento, sabe, de um culto de 2 horas, não é avivamento. Avivamento é que é para fora. Você vai refletir o que acontece aqui dentro. Se chegou ali fora, o fogo acabou, não foi avivamento. Abacuque. Um minuto e meio. Fala comigo, eu não gosto de fazer isso, mas fala comigo. Abraço. Fala, abraço. Esse significado, eu fiquei pensando: Deus, por que o Senhor levanta um homem? Não só com o nome, mas com um significado tão profundo como esse. Quando nós pregamos sobre Jonas aqui, nós falamos sobre a pomba, né? E nós passeamos para falar sobre a pomba. Eu quero encerrar falando sobre o abraço. Por que Deus levanta um homem desse para falar sobre abraço? Eu consegui entender que não teremos avivamento se não tiver abraço. Eu vou entender que não teremos avivamento se não abraçarmos a causa, Lucão. Porque o abraço traz restauração. O abraço é o símbolo do perdão. O abraço é o símbolo do renovo. O abraço é o símbolo do resgate. Pastor, como assim? Lembra de Lucas 15?
O cara está lá, ó, com vontade de comer as bolotas do porco. E ele fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E aí quando ele vai ter com o pai dele, na proposta de ser como um outro qualquer, o pai, quando vê o filho, corre a ele, e a primeira coisa que faz é o quê? É o abraço. É o abraço que restaura. É o abraço que perdoa. É o abraço que renova. É isso que nós temos que entender. O abraço tem uma simbologia tão profunda, que quando eu paro e penso em abraço, abraço também é o quê? Perdão. Abraço é restauração. Lembra de Jacó? Lembra de Esaú? Jacó morrendo de medo. Jacó, sabe, cheio de medo, meu irmão vai me matar. Esse reencontro vai ser a minha morte. Aí no capítulo 33, eu vou precisar ler isso aqui com vocês. Do verso 1 em diante. E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, eis que vinha quem? Esaú. E 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel. Ele divide. Calma aí. Estou com medo demais. O que vai mudar a minha história? O que vai mudar a história desse momento de Esaú e Jacó? E pôs as servas e os seus filhos na frente, e ali os seus filhos atrás. Porém a Raquel e José, os derradeiros, e ele mesmo passou adiante deles. Inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu ao seu encontro, o abraçou e lançou sobre ele o pescoço. Aí o abraço, quando tem avivamento, vai mais, vai além, e o beijou. O abraço, ele restaura. O abraço, ele libera o perdão. O abraço traz avivamento. No capítulo 20 de Atos, acontece também uma coisa, eu quero, coloca na mídia para mim, por favor, para ler com os irmãos esse texto aqui, para você entender. Quero terminar aqui, lendo esse texto para você entender o poder do abraço. O abraço que traz o avivamento. Atos capítulo 20, do verso 7 em diante. A gente pensa que abraço não, olha o que abraço faz. Atos capítulo 20, do verso 7 em diante. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar e abaixou. Caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Irmãos, você acha que eu prego muito tempo? Irmão, Paulo pregou foram horas. O cara discursou tanto que o cara estava lá em cima, dormiu e morreu. Se alguém estiver caindo aí de sono, dá uma cutucada para não morrer aqui, amém, irmãos? Mas se morrer hoje, eu dou um abraço. Foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele. Falou línguas estranhas. Inclinou sobre ele. Aí falou palavras para ele repetir, palavras de vitória. Não, foi sobre ele e aí fez um ato profético. Inclinou sobre ele e falou o seguinte, nós vamos entrar agora numa batalha espiritual. Não, abraçou. Paulo está. Bota o último versículo para ver o que acontece. Olha o que o abraço faz. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. Se morrer outro, eu ressuscito. É mais ou menos isso. Eu falei muito, dormiu, caiu, morreu. Vou falar mais um tempão, porque se outro cair, eu quero abraçar. E assim partiu. Irmãos, Abacuque, ele fala o seguinte, se vocês querem avivamento, comecem orando. Se o avivamento vier, o que vai testificar esse avivamento é o abraço que você dá. É quando você abraça a causa. E aí, resumindo, há avivamento quando nós abraçamos uma causa. Uma causa do reino e não nossa. Aquilo que Deus coloca diante de nós, se nós abraçarmos, nós vamos viver o verdadeiro avivamento.
Deus me falou exatamente isso. Esse Abacuque não tem só o nome de abraço. Ele me ensina que quando eu abraço a causa do avivamento, eu preciso abraçar a causa da oração. Não é orar e pedir avivamento, é abraçar, para que isso aconteça de verdade. Aí sim, eu vou estar habilitado para dizer, ainda que a figueira não floresça, porque eu vou estar avivado e não vou cair. Ainda que haja fruto na vide, eu vou estar avivado para cair. Ainda que o fruto minta, eu vou estar avivado. E não vai me faltar oração e abraço. Você pode entrar aqui nessa noite aqui muito... Pastor, eu estou mais para lá do que para cá. Nós vamos orar, eu vou pedir que o Espírito Santo te abrace hoje como nunca, amém? A minha oração é que você entenda o seguinte: nós não estamos aqui para viver um movimento. Nós estamos aqui para pedir a Deus, através da oração, um avivamento que saia do tronco da raiz, da etimologia da palavra, ahavar, amor. É isso que Deus quer para nós. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Você quer avivamento? É hora de você começar a orar, falar com Deus. Eu preciso saber que a oração não é um momento, é uma vida. É uma vida de oração. Eu vou medir, o termômetro não vai ser porque eu vou orar quando preciso, quando a coisa aperta. Eu vou ter um relacionamento, e relacionamento com Deus é uma oração diária. Se eu conseguir entender isso, meu irmão, a Babilônia vai me levar, mas não vai entrar. Assim como Daniel. Está triste? Ora, que o Senhor vive a obra dele nesse lugar, através de muita oração e de muito amor, amém? Espírito Santo, essa é a tua palavra. Essa é a tua palavra, Espírito Santo. Faz de conta cada coração nesse momento, em nome de Jesus. Aqueles presenciais, ó Deus, os online também, ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos diante do Senhor, na sua palavra. Nesse lugar, em nome de Jesus, que esse avivamento individual possa, ó Deus, ser gerado na nossa comunhão. Muito poder, mas aquele poder que vem do céu, do teu Espírito Santo. Aviva-nos para a tua honra, ó Deus, e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém?